no computador. Então, pronto. Então, falando de atos preparatórios, é sempre bom a defesa, antes da IJ, verificar se aqueles documentos solicitados na resposta à acusação foram juntados, tá? E o mais importante, eu já coloco, inclusive, na resposta à acusação, que a defesa requer a juntada, requer aquela diligência, requer a expedição daquele ofício, requer a juntada daquele laudo, e vistas disso antes da AIJ. Falando que a defesa vai utilizar esse material na audiência de instrução e julgamento. E aí nós temos esse julgado aqui, quem gosta do precedente e acha interessante mencionar até na petição ou ao arguir um adiamento da audiência de instrução, talvez, por conta de não ter sido juntado esse documento, essa jurisprudência vai falar justamente isso. O devido processo legal é fundamental para que se desenvolva um processo justo. Como corolário da referida cláusula constitucional, o contraditório e a ampla defesa somente são assegurados quando às partes é garantido conhecimento e oportunidade de manifestação sobre o ingresso de elementos de cognição nos autos. No caso, laudos do Instituto de Criminalística, referentes à decodificação das mídias ofertadas pelas emissoras de televisão Record, Gazeta e Bandeirantes, bem como o laudo concernente ao exame de local indireto, reconstituição de cenário de cárcere privado, aportaram nos autos. Todavia, a despeito de requerimento defensivo, no sentido de lhe conferir o prazo para que se intentasse inteirasse do novo conteúdo do feito, houve a negativa judicial, carente, todavia, de motivação. Ordem concedida para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive devendo ser assegurado o contraditório em relação à prova carreada nos autos no dia da audiência, e aquela que ainda faltante em tal ocasião, após o que deve ser feita a audiência de instrução e julgamento, intimando-se e requisitando-se as testemunhas com prazo razoável. Então, essa jurisprudência, o Sábio chegou agora, boa tarde, Sábio, ele vem trazer justamente que a defesa tem que ter acesso a esses documentos antes. Como é que eu vou questionar um policial sobre não ter passado na rua onde ele diz ter abordado o meu cliente, acusado de tráfico de drogas, se esse relatório do GPS não vem antes da audiência de instrução? Se me juntam isso depois da instrução, como que eu vou confrontar o policial com aquela informação? Como que eu vou saber que tipo de pergunta que eu vou fazer para o policial? Então, daí que vem esses requerimentos, esses atos preparatórios. Sempre que for designada audiência no seu processo, verifique se já foi juntados os documentos. Se não tiver sido juntados os documentos, atravesse uma petição e fala: Excelência, eu pedi documentos, eu pedi esclarecimentos, eu pedi perícia e eu preciso que isso seja feito antes da colheita da prova oral, porque eu vou confrontar o policial, vou confrontar a vítima, vou confrontar o próprio acusado diante do resultado da juntada desses documentos. Pelo menos você está pontuando aí aquela nulidade. Tiago, você falando dessa questão de GPS, de juntar tudo, lembrei de um caso recente que eu trabalhei, que o que ajudou foi o GPS justamente do assistido, que mostrava que ele não passou pelo local onde aconteceu, porque não teve uma prisão em flagrante, não foi na hora, foi depois que, teoricamente, a vítima reconheceu ele, e aí o GPS mostra que ele passava a 40 minutos de distância do local onde aconteceu. Então, era impossível naquela hora que a vítima afirma que aconteceu o roubo, dele estar no lugar. Então, é interessante como que o GPS também pode ser utilizado na questão da pessoa que você está defendendo. Sobre isso, deixa eu ver se eu consigo fazer isso de forma rápida. Vocês sabem como que vocês pegam essa informação do álibi digital no celular do cliente? Alguém não sabe como que faz isso? Ô, Tiago, a gente usou pelo Google, porque fica registrado, não tem como se alterar aquele GPS dele.
do celular também. E Aham. porque as antenas não deu certo, Aham. no caso. E a GPS da viatura... Ah, não, não era caso de viatura, né? Era caso de vítima. É, Era confrontar com a versão da vítima, né? isso, exatamente. É, Na hora que, teoricamente, a vítima afirmou que ele tinha cometido o roubo, uhum. ele estava passando por um outro local e aí não tem como se alterar o GPS, né? Inclusive tem a questão do trânsito que fica marcada, se ele estava de carro, a pé, dá para você saber. E aí não tinha como Eu ligar. vou compartilhar com vocês aí agora o vídeo mostrando como que você obtém esses dados, tá? Você pode estar com o celular do cliente ou não. O cliente só precisa ter um celular conectado com uma conta Google, um celular que tenha GPS. Então, quando acontecer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar com o cliente essas informações, pede ele para te passar o nome do usuário de e-mail dele e senha, para que você consiga extrair essa informação, tá? Olha só como é que funciona. Estão vendo o vídeo, né, que está compartilhado? Vou colocar play aqui, ó. Então faz login no Gmail. Na conta Google, aí você vai em histórico de localização, gerenciar histórico. Aí ele vai trazer o relatório. Você escolhe o dia, o mês e o ano que você quiser. Por exemplo, do dia do crime. E aí ele vai trazer exatamente o percurso que o cliente fez naquele dia, parada, quanto tempo ficou parado, qual caminho que tomou, qual rua que passou. Então, isso é muito bom para quando você vai precisar, como disse aqui, um álibi digital, um álibi para mostrar que o seu cliente, às vezes, não estava nem naquela cidade, às vezes não estava naquele bairro, o horário também, às vezes, não coincide, fala que esse crime aconteceu às 8 horas, mas pelo álibi digital, ele tinha passado nesse local, foi 3 horas da tarde, e 8 horas da noite ele estava em outro local. Então, pelo Gmail, você consegue fazer isso, como mostrou aqui no vídeo. Depois, se for o caso, eu compartilho esse vídeo com vocês para pegar o procedimento certinho. Tá? É uma prova absoluta? Não, não é. Cabe contraprova. Lógico que o Ministério Público vai falar que não necessariamente o telefone celular estava com ele, enfim. Mas pelo menos já é um indício, já é uma base para a defesa partir e colocar a dúvida ali no julgador. Essa semana, na verdade, semana passada, saiu uma sentença, num caso meu, que eu consegui absolver o cliente justamente com a prova do GPS. Eu tinha alegado outras questões nas alegações finais, questão da abordagem sem nenhuma fundada suspeita e tudo mais. Tinha algumas preliminares. A magistrada acabou superando essas preliminares, mas mesmo assim, por que é bom arguir as preliminares? Porque você começa a enfraquecer a prova daquele processo. É muito difícil o juiz reconhecer que o policial agiu errado. Na preliminar, uma preliminar que vai punir a conduta do policial, invadiu o domicílio, abordou de forma errada. É muito difícil um juiz fazer isso, mas ele acaba absolvendo no mérito, para que isso para que essa matéria não caminhe para frente, para que isso não tenha que ser pronunciado mais à frente. E é muito comum o tribunal também fazer isso. E ele já tem jurisprudências exatamente nesse sentido, que se o mérito for favorável, eles não precisam analisar as preliminares. Então, eles não deixam de analisar as preliminares justamente porque vão deferir o mérito. Então, nesse caso, os policiais não tinham precisão de onde tinham abordado o suspeito, não sabiam dizer qual rua, não sabiam dizer o horário. Isso, assim, contradição entre os policiais. E eu confrontei com o GPS da viatura, que eu já tinha, mostrando que a rua que eles apontam que abordou o meu cliente, na verdade, naquele dia eles nem passaram lá naquela rua. Então, com base nessa prova, a juíza absolveu, por causa do GPS. Ela utilizou o GPS que foi requerido pela defesa. Entendido a questão dos atos preparatórios, então, por que o processo já tem que estar maduro para você fazer a colheita da prova oral?
Então, vamos para a IJ. A IJ, Audiência de Instrução e Julgamento, é um momento oportuno para a colheita dessa prova oral, aí que seria a instrução, e, teoricamente, seria o momento do julgamento, tá? Então, qual seria a ordem desses atos processuais? O artigo 400 do Código de Processo Penal vai falar o seguinte: na audiência de instrução e julgamento, a ser designada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto do artigo 222 deste Código, bem como os esclarecimentos do perito, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, essa é a ordem. A ordem está no Código, a ordem está na lei. O que vem primeiro? Oitiva do ofendido, também conhecido como vítima. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimentos de perito, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por último, o interrogatório. Lembrando dessa ressalva que ele faz aqui do artigo 222, que diz respeito justamente às cartas precatórias. As cartas precatórias não suspenderiam a instrução. Como eu já disse na última aula, o que isso quer dizer? Qual que é a atual interpretação do STJ? Significa dizer que, tendo testemunhas de acusação sido ouvidas, pendente a oitiva de uma testemunha de acusação ou mais por carta precatória, o juiz pode iniciar a oitiva das testemunhas de defesa, porque a expedição da carta precatória da oitiva da testemunha de acusação não suspende a instrução, vai continuar a instrução, desde que não chegue no interrogatório. Se chegar no interrogatório e não tiver voltado essa carta precatória da acusação, não pode interrogar o acusado enquanto não retornar. Esse é o entendimento mais recente do STJ. E os advogados não arguem e o judiciário continua violando esse direito, interrogando o indivíduo a pretexto de que a carta precatória não suspende a instrução. E já vi bizarrices do indivíduo ser interrogado sem ter sido ouvido nenhuma testemunha de acusação, visto que todas estavam por carta precatória. Então, esse tipo de absurdo é que vocês têm que pontuar na audiência, e a jurisprudência eu trouxe para vocês na última aula. Dúvidas dessa parte? Da ordem e da questão do interrogatório? Lembrando que, se a defesa consentir, pode ter inversão dessa ordem, tá? Então, assim, por questão de celeridade processual, não é uma testemunha importante no sentido de esclarecer algum fato, é somente uma testemunha abonatória, eu posso concordar em ouvir a testemunha de defesa, mesmo que esteja pendente ainda testemunhas de acusação, seja porque não foi localizado e o Ministério Público insiste nessa circunstância. Então, você pode concordar com a inversão da ordem. Sempre o juiz vai perguntar: doutor, podemos então prosseguir para as testemunhas de defesa? Você pode se opor, falar: excelência, eu prefiro que volte, que se marque outra audiência, né, de continuidade e tente se localizar essa testemunha da acusação que o Ministério Público insiste. Não deixa, e tem juiz que é esperto, e o Ministério Público também é esperto. Às vezes uma testemunha de acusação faltou, e aí ele ouve as de acusação que está lá, já passa para as de defesa e fala o seguinte: não, o promotor até o final da audiência ele vai manifestar se vai insistir ou não nessa testemunha de acusação. Não, ele tem que manifestar agora. Por quê? Porque encerrou as testemunhas de acusação. Ao encerrar as testemunhas de acusação, se tiver pendente uma que não foi localizada, não compareceu, aquele é o momento do Ministério Público insistir. E é esse o momento que a defesa pode ou não concordar com a inversão. Se a defesa manter o pé falando que não vai inverter a ordem, tem que se designar uma outra audiência para ouvir essa testemunha de acusação que faltosa ou que não foi intimada, para aí sim, depois, continua com as testemunhas defensivas, tá?
Direito de presença do acusado. O acusado tem o direito de estar presente na colheita da prova. Essas informações, mais ou menos, eu já tinha trazido para vocês na aula de interrogatório, mas aqui vem a doutrina. A possibilidade de que o próprio acusado intervenha direta e pessoalmente na realização dos atos processuais constitui, assim, a autodefesa. Salienta-se que a autodefesa não se resume à participação do acusado no interrogatório judicial, mas há de se estender-se a todos os atos de que o imputado participe. Na verdade, desdobra-se a autodefesa em direito à audiência e direito de presença. É dizer que o acusado, que tem o acusado o direito de ser ouvido e falar durante os atos processuais. Bem assim, o direito de assistir à realização dos atos processuais, sendo dever do Estado facilitar seu exercício. Máxime quando o imputado se encontra preso, impossibilitado de livremente deslocar-se ao fórum. Então, direito de presença na colheita da prova. Aqui uma jurisprudência sobre o direito de presença do acusado, tá? Ausência de oitiva da vítima e testemunha de acusação, audiência de oitiva da vítima e testemunha de acusação sem a presença dos réus, presos em outra comarca, alegação de nulidade ou ocorrência. Então, tem que estar presente. Agora, com a pandemia, tem que entrar o preso pelo link, para ele acompanhar o depoimento das testemunhas, ainda que essas testemunhas estejam sendo ouvidas em sala passiva. Ele tem direito de acompanhar a produção da prova. E lembre-se, se por acaso ele não acompanhou a produção daquela prova, seja porque não conduziram ele, não requisitaram ele não está ali presente por vídeo para acompanhar, você pode pedir o adiamento da audiência. Se o juiz indeferir esse adiamento da audiência, antes do interrogatório do seu cliente, requeira que o juiz exiba os vídeos do depoimento onde ele não estava presente, para que o acusado tenha ciência do que foi produzido naquela audiência. Se o juiz indeferir, aí está tranquilo, a nulidade está mais do que clara e o prejuízo foi comprovado. Ele não estava presente e o juiz não deixou passar para ele o vídeo antes da audiência. Tá? Dúvidas? Então, vamos continuar. Uso da palavra pela ordem. Tá? Lá no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, vai falar o seguinte: são direitos do advogado usar a palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante a intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, o advogado tem o direito de usar a palavra pela ordem, e aí, toda vez que o juiz se distanciar da legalidade, do que está previsto no código, você vai falar assim: excelência, pela ordem, mas a defesa entende que, nesse momento, não pode ser feito interrogatório, visto que está pendente o cumprimento de uma carta precatória. Então, necessário se faz aguardar o retorno dessa carta precatória para aí sim interrogar o acusado. Não vou fazer dessa forma, eu entendo que a carta precatória não suspende a instrução processual. Tranquilo, eu só gostaria que se constasse em tá no chão, viu? Ah, obrigado. E caiu, não deu tempo de eu pegar, porque eu tô catando roupa ali. Lúcio, seu microfone abriu aí. Mas vai dar tudo certo. Obrigado, Thiago. Nada. Entendido? Então, façam uso da palavra pela ordem para pontuar aí alguma ilegalidade no procedimento. Tá? Aí vocês lembram daquele vídeo, né, da semana passada que eu reproduzi, que o juiz falava que nem tinha previsão legal do pela ordem. Aqui, cartas precatórias, exatamente o que eu tinha falado, tá? A inversão da ordem e a jurisprudência sobre a inversão da ordem da carta precatória e o entendimento do STJ de que o interrogatório é o último ato do processo e que a ressalva do artigo 222 é só para precatórias de
de testemunhas. Não vale para interrogar o réu antes do retorno delas. Só salientando, a súmula 273 do STJ vai falar que a defesa, intimada da expedição da carta precatória, não precisa ser intimada da designação de audiência no juízo deprecado. Então, se atentem a isso. Se as suas testemunhas ou testemunhas de acusação vão ser ouvidas por carta precatória, atualmente, por causa da pandemia, o que está sendo mais utilizado é a sala passiva. Mas, se for feito por carta precatória, lembrem-se que vocês não vão ser intimados quando marcar audiência na carta precatória. Vocês só vão ser intimados que expediu a carta precatória. Então, vocês têm que pedir a habilitação suas lá no processo da carta precatória, porque tem vezes que nem o advogado é cadastrado, e ficar atento à designação da audiência lá no juízo deprecado, tá? Infelizmente, esse é o entendimento dessa súmula e o STJ tem aplicado em todos os casos que a defesa alega que não foi intimada da audiência imprecatória. Na IJ também, e aqui depois eu vou aprofundar cada uma, tá? A questão da oitiva do ofendido, de testemunhas, eu só estou dando uma geral na IJ. Então, realizado os atos de oitiva do ofendido, testemunho de acusação, testemunho de defesa, esclarecimento de perito, acreação, reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogatório, o juiz vai perguntar às partes se tem algum requerimento de diligência. Lembrem-se, o próprio artigo vai falar, deixa eu só consertar isso aqui. O próprio artigo vai falar que, artigo 402, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir a acusação, poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstância ou fatos apurados na instrução. Então, existe a previsão legal de fazer requerimentos de diligências, de esclarecimentos. A questão é que a necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados da instrução. Então, você não pode guardar aquele requerimento para o final. O certo é você ter feito ele lá na resposta à acusação. Você não pode ficar guardando carta na manga de requerimento, de juntar para se fazer alguma perícia, para se fazer algum tipo de esclarecimento, para o final da instrução, porque o juiz pode indeferir falando que aquele fato, aquela necessidade não se originou da instrução. Então, deveria ter sido requerido antes, tá? Se atentem a isso. Se for ordenada a diligência, é considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, aqui tudo que você lê de ofício no Código de Processo Penal, pode-se ter um juízo de inconstitucionalidade, porque o juiz sai da imparcialidade, mas vamos lá. Ordenando diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Então, se atentem a isso. O requerimento de diligência, o requerimento de juntada de algum documento, é muito comum o Ministério Público requerer, né, a juntada de FAQ, CAC, atualizadas, ou a defesa talvez pedir um requerimento de um ofício para a delegacia, para verificar alguma questão que uma testemunha falou e essa prova não foi juntada no inquérito. Já aconteceu comigo o quê? A testemunha falar que prestou depoimento na delegacia e não ter sido juntado isso no inquérito, ou a vítima falar que, ou o acusado falar que fez o exame de corpo de delito no IML quando da prisão, mas esse exame do corpo de delito não foi juntado aos autos, ou a necessidade de
expedição de um ofício a um hospital onde o acusado passou antes de ser conduzido para a delegacia. Então, são várias as circunstâncias que podem surgir. Não foi feita a avaliação do bem furtado, então você pode pedir um laudo de avaliação. Mas se atentem que essa circunstância tem que ter surgido na instrução. Ou não ter sido juntado ainda. Às vezes o Ministério Público requereu a juntada de algum laudo e esse laudo não foi juntado ainda. Então, o Ministério Público pode requerer a juntada dele em requerimentos, em diligências, tá? As alegações finais. As alegações finais, elas, em regra, são orais, em audiência, por 20 minutos. Na prática, é muito incomum um juiz ou um promotor que determine que faça as alegações finais orais ou junte as alegações finais orais em audiência, tá? Isso digo pelo Ministério Público. O comum é encerrar a instrução ali, o juiz concedeu o prazo para as partes fazerem memoriais de alegações finais. Lembrando que, se a causa tiver complexidade, e aí a complexidade pode se dar pelo volume de provas, até mesmo pelo crime, ou pela quantidade de acusados, as alegações finais justificam ser por escrito, tá? Por própria previsão legal nesse sentido. Aqui uma jurisprudência falando da nulidade por não ter sido permitido que a parte fizesse as alegações finais por escrito, por memorial, falando que configurou cerceamento de defesa. Dúvidas dessa parte? Então vamos prosseguir. Em relação à ausência do juiz ou promotor, é muito comum, em caso de ausência do juiz ou do promotor, tentarem realizar o ato. Às vezes, em comarca do interior, o promotor faltou, o juiz virar e falar o seguinte: doutor, vamos fazer audiência, o promotor teve um probleminha, só para não ter que redesignar, está todo mundo aqui. Tomem cuidado, principalmente se for o promotor de justiça que tiver faltado. Por quê? Porque o juiz vai passar a desempenhar o papel como se fosse o promotor. Então, ele que vai fazer perguntas para a testemunha num primeiro momento, e não só aqueles esclarecimentos ao final. Então, ele vai tomar uma postura muito mais acusatória para suprir a ausência do promotor. O que eu faço? Quando é uma testemunha de acusação, não é simplesmente uma testemunha abonatória da defesa e tudo mais, eu não permito. Eu falo que não, porque eu entendo que é nulidade, a ausência do Ministério Público na audiência, porque acabaria o juiz tendo uma participação muito mais como se fosse um órgão acusador, tá? E ainda pergunto para o juiz. E se o juiz ainda tentar negociar comigo, ele fala assim: excelência, mas iniciou a oitiva da testemunha. Vossa Excelência vai fazer as perguntas como se fosse o Ministério Público? Vou. Então não tem como. Agora, se você for ausente do Ministério Público, sem perguntas, passa a palavra para a defesa, eu concordo. Porque aí eu posso virar e falar que não tem pergunta nenhuma. Se nenhuma das partes perguntou, não tem esclarecimento a ser feito pelo juiz. Então, preclui a prova. Mas como não é assim, o juiz vai querer interrogar a testemunha, isso gera nulidade, tá? Então, aqui uma jurisprudência falando justamente da ofensa ao sistema acusatório, se o juiz, fazendo às vezes do Ministério Público, instruir o processo, tá? O que o juiz deveria fazer ante a ausência do Ministério Público? Adia o ato, oficia a corregedoria, porque o Ministério Público foi devidamente intimado e não apresentou justificativa para sua ausência. Se tiver apresentado justificativa, adia diante da justificativa. Mas, sendo injustificado, oficia-se a corregedoria, marca-se novamente. Entendeu? E se o réu está preso, excesso de prazo. A culpa não foi da defesa. Dúvidas? Já viram isso acontecer? O juiz não está lá, o promotor não está lá e ia ocorrer a audiência?
Não? Então vamos prosseguir. Se o juiz faltar, acontece do juiz faltar, e o promotor querer fazer audiência de instrução. Aí eu vejo se é conveniente ou não para a defesa, sabe? Porque assim, as perguntas já seriam feitas pelo promotor mesmo, e depois pela defesa. O juiz seria só esclarecimento. Mas eu acho que o que fragiliza aí a ausência do juiz é aquela percepção do juiz, se a testemunha está mentindo, fala, sabe? Nesse caso aí, se o outro juiz estiver, o outro juiz pode presidir a audiência? O titular faltou, o outro juiz de outra vara está no fórum. Uhum. Ele pode presidir a audiência? Então, mas a falta daquele juiz tem que se dar por uma questão assim. Essa falta tem que ser vista pelo tribunal. Por exemplo, o juiz está de férias, então já tem um substituto legal. O juiz está de licença médica, então tem um substituto legal. Agora não pode, tipo assim, o juiz não apareceu, não justificou porque que não está ali e brotou um substituto do nada. Isso viola também o princípio do juiz natural. A questão é, se for uma causa que o tribunal aceita como um motivo para colocar um substituto ali, um juiz substituto, ok. Mas depende. Aí, se você, como defesa, você vai analisar se é conveniente ou não. Já teve casos de eu fazer júri com o juiz da outra vara, porque eu sei que ele é um juiz mais pró-defesa. Então, assim, eu sei que está errado, mas esse juiz é melhor do que o titular, então deixa esse daqui. E não sou eu que vou reclamar. Entendeu, sabe? O importante é o resultado, né? Favorável. O importante é o resultado do cliente. Você não é fiscal de legalidade, no sentido de, tipo assim, tá errado, o Ministério Público é que deveria falar, não é ele que é o fiscal da lei. Não, mas se vai prejudicar seu cliente, sim, se não... Então, mas assim, ser fiscal da lei, ponto e acabou, teoricamente é papel do Ministério Público. Sim. O meu é olhar, esse juiz vai ser mais benéfico para o meu cliente do que o titular? Problema. Entendi. Deixa o Ministério Público alegar isso. Então, vamos para essas partezinhas, né, dos atos da audiência, ofendido, testemunhas e tudo mais. O que o código fala sobre isso e qual que é a experiência prática que eu tenho para passar para vocês. Então, sobre a oitiva desse ofendido. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Então, ofendido, né, vítima, pode ser conduzido? Pode. Tem que comparecer à audiência? Tem. Não tem essa de que vítima não tem que ir na audiência. Ou pior, já vi Ministério Público desistindo da oitiva de ofendido, de vítima, porque não consegue, porque intima e não comparece. A oitiva, ela é basicamente impositiva, sempre que possível. Então, você tem que ter um relevante motivo para não ouvir o ofendido. Estrategicamente, para a defesa, talvez seja interessante contestar essa desistência pelo Ministério Público, vai depender de cada caso. Então, dependendo da situação, você pode se opor à desistência da oitiva da vítima, falando, não, a defesa insiste na oitiva da vítima, porque é impositivo, está no código, falando que ela sempre deve ser ouvida. Ou, se o próprio Ministério Público não está ouvindo a vítima, que talvez seja uma pessoa que vai contra o seu cliente, né, vai te prejudicar o seu cliente, às vezes não tem motivo para você insistir como defensor. Mas existe a previsão de ser conduzido coercitivamente, tá? Principalmente se você sabe que a testemunha está mentindo, que a vítima está mentindo, que você tem provas sobre isso, talvez seja o caso de você insistir, inclusive, com condução coercitiva, tá?
Antes do início da audiência e durante a realização, será reservado espaço separado para o ofendido, justamente para que ele não tenha contato com o ofensor, com o acusado, com o réu. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra, imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes nos autos, a seu respeito, para evitar a exposição aos meios de comunicação. Então, a figura da vítima pode ser protegida, inclusive sendo protegido o endereço dela, para que não conste nos autos o endereço residencial da vítima. A vítima não quer que o acusado tenha acesso ao endereço residencial dela. A vítima pode indicar um terceiro endereço. Ela pode indicar um endereço onde ela vai receber as intimações, mesmo que esse endereço não seja o endereço residencial dela, porque ela não quer expor esse dado ao acusado. E, dependendo do conteúdo do depoimento, o juiz pode determinar segredo de justiça, principalmente em crimes sexuais. A vítima prestando depoimento ali sobre um crime sexual que ocorreu, o juiz pode determinar o sigilo daquele depoimento, o sigilo daquele ato em si ou do próprio processo como um todo. Tá? Dúvidas sobre o depoimento do ofendido? Sobre a vítima? Então, vamos lá. Ouvido a vítima... Tá bem tranquilo, Thiago. Diga. Eu acho que tá bem tranquilo, pode seguir. Então, vamos. Aí aqui, antes do depoimento entre o depoimento do ofendido e de testemunhas, eu quero tratar com vocês sobre essa questão que é recente, está começando a ser aplicada agora, tem comarca que ainda nem está aplicando, mas que vocês têm que ter conhecimento, principalmente para exigir para que seja feito dessa forma, tá? Porque isso aqui não preserva só a vítima, não, preserva também a questão da falsa memória da vítima, que é o chamado depoimento especial. O depoimento especial está previsto nessa lei 13.431 de 2017. E ela vai falar no artigo 1º. Essa lei normatiza e organiza o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do artigo 227 da Constituição, da Convenção, enfim, convenções tais, estabelece medidas de assistência e proteção à criança e adolescente em situação de violência. Quando que essa lei vai ser aplicada e o instituto que essa lei trouxe? Essa lei trouxe 2 institutos, a escuta especializada e o depoimento especial. Quando que vai ser utilizado? Quando a criança ou adolescente for vítima ou testemunha de um crime violento. Como que a defesa vai utilizar isso? Principalmente naqueles crimes, por exemplo, sexuais contra a criança, para que não sejam inseridas na criança falsas memórias, falsas narrativas, por um terceiro. Então, pontuar desde o início que o procedimento respeite essa forma de agir, essa postura, é o melhor até mesmo para a defesa, tá? Como é que consiste isso? Como que se dá isso? A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção, limitando o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. O que seria essa rede de proteção? Seria a criança que na escola manifesta que foi vítima de algum abuso sexual, ou manifesta perante um médico, ou um serviço de assistência. Aquela pessoa com que a criança se abriu se torna a escuta especializada. Então, a lei prevê que toda essa rede de contato com a criança deve tomar o cuidado, porque a qualquer momento eles podem se tornar uma escuta especializada. Se a criança se abre com a professora da escola,
ela se tornou a escuta especializada, tá? Mesmo que a professora não seja psicóloga, não seja assistente social, ela se tornou a escuta especializada. Por quê? Porque a criança se abriu com aquela pessoa. Então, a criança se sentiu confortável com aquela pessoa para fazer essa narrativa. O que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai escutar o que a criança tem a dizer. Ela vai... e aí vem toda a questão do treinamento, sempre buscando não induzir as respostas da criança e não criar narrativas para a criança. Então, deixar a criança contar com as próprias palavras dela, sem inserir vocabulário que a criança não tenha, deixando aquela narrativa o mais livre possível. Essa pessoa faria um relatório do que escutou dessa criança e esse seria o depoimento da criança num primeiro momento. Não se ouviria essa criança em um depoimento formal nesse primeiro momento. O que isso é para evitar? A criança conta para a professora vai e passa para a diretora, a criança conta de novo para a diretora. Aí chama a mãe, aí os pais, enfim. Aí conta de novo para os pais. Aí chega, vai chama a PM. Aí a criança conta de novo para a PM. Aí leva para a delegacia. Aí a criança conta de novo para o delegado. É isso que a lei quer evitar. A criança contou para a primeira pessoa, essa pessoa leva o relato dessa criança até determinada fase que nós vamos ver. Entendido até aqui? Esse seria a escuta especializada. Fala, Ludmila, você desbloqueou o microfone? Eu abri porque eu queria saber se caso durante, por exemplo, teve a denúncia de uma criança, aí está apurando o caso, tudo mais, e aí chega a notícia de outra criança, por exemplo, e fica sabendo que é o mesmo agressor, se pode, durante o inquérito, acumular os dois em uma única ação ou não, porque se fosse no mesmo contexto, por exemplo, dois irmãos, e aí a professora fica sabendo de um, depois fica sabendo de outro, por exemplo, se pode acumular os dois numa única ação. Entendi. Aí você vai ver, na verdade, aí é regra de conexão e continência. Se eles estão ligados, às vezes a conexão aí pode ser probatória, entendeu? Mas pode estar junto ou pode estar separado. A resposta vai ficar assim, porque vai ver se tem conexão probatória. Se a prova pode auxiliar do outro. Mas, teoricamente, teria que ser separado. E se tiver, seria mais interessante para a defesa estar separado? Nesse primeiro momento, eu entendo que é mais interessante para a defesa estar separado. Tá. Estar separado. E lá na frente, se tiver várias condenações, fazer a unificação. Entendi. Entendeu, Lud? Fechou? Entendi, fechou. Obrigada. Sabe. Então, surgiu uma dúvida em relação à criança. No caso, o advogado de defesa pode pedir para ela ser ouvida no CRAS, no CREAS, no Conselho Tutelar, por um profissional habilitado, ou até mesmo pelo assistente social do fórum, para esse depoimento de uma professora não ser um pouco distorcido? Aí nós vamos entrar nessa parte que vem depois, que é o depoimento especial, tá? Que aí seria como que você colhe um depoimento de uma criança judicialmente com validade. Tá? Uma criança que foi vítima ou testemunha de um ato violento. Aí seria esse depoimento especial. E tem depoimento especial sendo feito de forma errada, inclusive aí na Esmeraldas. Já questionei isso para os juízes lá, que está errado, não é o que a lei prevê. Mas eu vou falar com você, peraí. Então é para repetir que a criança vai repetir isso várias vezes. Gente, e é assim, eu já peguei o absurdo de, por exemplo, pegar um depoimento policial, e é um depoimento policial como um depoimento policial qualquer, onde colocam lá a forma com que a criança está descrevendo a situação e ainda colocam a criança para assinar aquele depoimento. Sabe? Que a criança não sabe nem escrever. Sabe aquela criança que está aprendendo a escrever o primeiro nome? Coloca ela para assinar aquele depoimento. Imagina o trauma que você não faz naquela criança de novo. Você revitimiza ela, você faz ela viver aquela situação de novo. Várias e várias e várias vezes. Por que isso é bom para a defesa? Como isso pode ser bom para a defesa? Você evita que contaminem
o depoimento dessa criança com uma narrativa. Então, insiram um vocabulário nela que ela não tem, insiram informações para complementar coisas que às vezes a criança nem falou, mas acaba se tornando uma falsa memória naquela criança. Tá? Entendido? Só um segundo, pessoal. Agora eu já consegui resolver a questão dos 40 minutos, eu assinei o Zoom. Só vou escutar um áudio aqui que me mandaram, só para ver se é urgente. Voltei, pessoal. Não era nada urgente que precisava de eu responder agora. Vamos lá. Vamos continuar, então, falando sobre o depoimento especial e como que isso se daria. Depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Detalhe, aqui pode ser perante a autoridade policial ou judiciária. Como que isso se dá? Na autoridade policial está sendo muito pouco usado, tá? Esse depoimento especial. Na verdade, ele está sendo mais utilizado na fase judicial. Eu até fiz a anotação aqui, tá vendo? No judiciário. Mas ele pode ser utilizado como prova antecipada. E aí, como prova antecipada, que poderia vir esse depoimento perante a autoridade policial podendo fazer perguntas, mas se ele for feito pela autoridade policial, tem que ser facultado à defesa também fazer perguntas. Tá? Nós vamos ver como que se dá isso, mas a defesa também poderia fazer perguntas, se fosse na autoridade policial. Se não, aquele ato vai ser nulo e vai ter que repetir, que é o que a lei não quer. Mas, se tiver, vai ter que repetir. Quando que vai para a autoridade policial? Se a criança não tiver passado por uma rede de proteção. Por exemplo, narrou para a mãe ou a mãe viu e já levou para a delegacia. Entendeu? E aí seria, ao invés do delegado ouvir essa criança na delegacia, o que o delegado deveria fazer? Vou fazer uma escuta especializada. Intima-se, cria-se a estrutura, não se ouve a criança, ouve-se as outras testemunhas, a mãe, o pai, quem viu, a avó, ouve-se quem precisa, cria-se o ambiente e, diante daquele ambiente, você intimaria a defesa para também participar do depoimento especial. Como eu disse, em regra, está sendo utilizado na via judicial. Na via judicial, como está se dando? Mesmo que a criança tenha prestado depoimento na delegacia, da forma comum, mesmo que não tenha tido a escuta especializada, chegou um momento na audiência em que a defesa ou a acusação arrolou aquela criança, aquele adolescente como testemunha. E ele precisa ser ouvido. Como que vai se dar essa oitiva? É o que nós vamos ver. A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Um irmão, um familiar desse acusado, enfim. Então, evitar o contato com o agressor, com o autor, mesmo que o contato seja simplesmente visual. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com a infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Então, primeiro é um local adequado para a criança se abrir. Então, não vai ser uma sala de audiência com aquele rigor que nós temos de uma sala de audiência, com aquele formato. Vai ser uma sala, talvez uma sala com brinquedos, uma sala mais lúdica,
um ambiente não tão traumatizante quanto um fórum, tá? O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, tá vendo? Sempre que possível. Mas se for necessário fazer mais de uma vez porque a defesa não participou, vocês podem pontuar, falando que a lei fala que é sempre que possível, mas se a defesa não participou, não foi possível a defesa produzir aquela prova com contraditório, então vai ter que produzir novamente. Em sede de produção antecipada de prova judicial, garantindo-se a ampla defesa do investigado. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de provas, quando feito antes de iniciada a ação penal. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha ou do seu representante legal. Então, a regra é ouvir uma vez. Então, para que isso ocorra, tem que fazer bem feito. Tá? Então, vamos lá. O depoimento especial seguirá o rito do procedimento cautelar de antecipação de provas, quando a criança... Aqui é uma atecnia da lei. O legislador errou. Quando uma criança ou adolescente estiver menos de 7 anos de idade. Aqui não poderia ter colocado adolescente, porque adolescente não tem como ter menos de 7 anos. Né? Então, seria só a criança. Então, uma criança com menos de 7 anos ou adolescente. Então, esse é o primeiro pressuposto para que se tenha, inclusive, como antecipação de prova. Tratar-se de criança muito pequena e precisa ser ouvida ali imediatamente. E o segundo, em casos de violência sexual. Nem toda violência contra a criança é violência sexual. A criança pode ter sido testemunha, por exemplo, do homicídio da mãe, que ocorreu na frente dela. Então, já vai colher esse depoimento especial como até antecipação de prova, garantindo a participação do acusado do depoimento dessa testemunha ocular, criança, tá? E aí, não se repete mais esse depoimento, a não ser que a vítima concorde com a repetição. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento. Os profissionais especializados estabelecerão à criança ou adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejamento de sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia e de outras peças processuais. Então, primeiro detalhe, o assistente social não pode ler a denúncia ou peças processuais para criança ou adolescente. Por quê? Para não induzir, para não criar narrativas. Então, se atentem. Se o assistente social ou o profissional, né, fez isso, já valida aquele depoimento especial. É assegurada à criança e ao adolescente a livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando de técnicas que permitam a elucidação dos fatos. Então, o profissional, ele mais deixa a criança falar, ou o adolescente falar livremente, e não é aquele jogo de audiência, de pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Me conte o que aconteceu naquele dia. E a pessoa vai falando, sem ser um jogo de perguntas. O que você estava fazendo antes? E depois? E aí você foi para onde? E aí você fez o quê? É sempre deixando livre a narrativa, a não ser que ele precisa intervir, quando necessário, para elucidar algum ponto. No curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservando o sigilo. Então, como que se dá o depoimento especial? E como não está sendo feito? O que os fóruns têm feito? O advogado requer, ou o Ministério Público requer que aquela criança seja ouvida, ou adolescente. O conselho, assistência social, às vezes, do próprio fórum, ou um CRAS,
alguma coisa assim nesse sentido, marca com essa criança, ouve a criança e eles emitem um relatório, um laudo. Não é isso que a lei prevê, isso não é depoimento especial, isso não tem contraditório. Contraditório é isso aqui. Marca-se a sessão com a criança e, assim, antes daquela a sessão que é uma audiência, a assistente social, a psicóloga já pode ter feito outras sessões com a criança. Quando ela sentir que conseguiu a confiança da criança para que a criança narre os fatos para ela, ela dá um ok para o juiz. Excelência, a criança está ok para prestar o depoimento, ela já confia em mim para fazer a narrativa. O juiz marca a audiência, vai o Ministério Público, vai a defesa, vai o acusado, vai estar todo mundo numa sala e uma videochamada, uma videoconferência para essa sala adequada, né? Uma sala equipada, onde a criança vai se abrir com essa psicóloga. E a criança vai narrar os fatos para essa psicóloga. E a defesa vai poder pontuar, a defesa vai poder fazer perguntas, não diretamente à criança. As perguntas da defesa serão enviadas para o psicólogo e o psicólogo, da melhor forma, vai abordar aquele ponto com a criança. É isso que a lei prevê. E isso é bom para a defesa. Por quê? Evita aquela narrativa travada, evita aquele susto na criança, aquele desespero na criança, e faz com que o psicólogo melhor do que o juiz, melhor do que o próprio advogado, ele pode dizer se aquela narrativa da criança é coerente com a idade dela, é coerente com as lembranças dela, ou se ela está narrando algo que foi repassado a ela. Em crimes sexuais, a gente vê isso muito, principalmente quando o crime sexual está relacionado a algum parente. Dessa questão do acusado falar, a mãe está incentivando ela a fazer isso, a mãe que está trazendo essa narrativa para a criança. E o psicólogo, o profissional do fórum, ele tem a expertise para perceber se aquele vocabulário, aquela narrativa condiz com a idade da criança, ou se foi inserido vocabulários, expressões ou memórias falsas naquela criança, buscando prejudicar um terceiro, prejudicar o acusado. Então, a defesa participa da audiência. A defesa assiste esse depoimento ao vivo, tá? Em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo. É lógico, não vai ter uma telinha lá onde vai estar o acusado na tela, onde vai estar o juiz, onde vai estar o defensor, o promotor. Não. É preservado o sigilo. Só o assistente social, só o psicólogo é que vai ter acesso às informações que estão vindo da sala de audiência. Fim do procedimento previsto no inciso 2º deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares, organizadas em blocos. Então, faça perguntas, faça esclarecimentos, pontuações, e isso vai ser repassado ao psicólogo. O profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente. Então, a pergunta não vai ter aquela técnica feita pelo advogado, aquela forma de pergunta do advogado. O profissional vai poder adaptar a pergunta. O depoimento especial será gravado em áudio e vídeo. Então, isso é o depoimento especial. Essa é a forma que está prevista na lei. Sabe? Fala aí, volta para a sua pergunta aí. Consegui te esclarecer ou como é que é a sua dúvida aí da prática? Sabe? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma experiência? O que aconteceu comigo em alguns processos? Quando tinha criança, adolescente, vítima, o juiz estava me intimando para apresentar quesitos. E o assistente social ia responder a esses quesitos. Aí eu falei, não, o que a lei prevê é que isso vai ser feito em tempo real, por vídeo, que o assistente social que eu vou formular as perguntas na audiência diante do que for respondido pela criança ou pelo adolescente. Não é
uma perícia onde eu mando os quesitos e o perito vai lá e me responde depois o que foi concluído. Não é esse o objetivo, não é essa a forma que a lei prevê. E aí, se vier aquela justificativa padrão, não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo, se tem a estrutura para o assistente social, o psicólogo, conversar com a criança para elaborar esse laudo, entre aspas, com resposta de quesitos, existe a estrutura para transmitir isso para uma sala de audiência. Hoje em dia, com um smartphone, você transmite o que está acontecendo ali para uma sala de audiência. Então, estrutura tem, ainda mais depois da pandemia. Não é justificativa. Não tem sala própria para isso. Ué, se não tem sala própria para isso, não pode nem o psicólogo, o assistente social, estar ouvindo a criança para responder minhas perguntas. Porque ou ele tem a estrutura para ouvir a criança vai se abrir, e eu quero estar recebendo essa informação ao vivo quando a criança for se abrir. Isso, lembrando que aqui vale tanto para a criança como ofendida, né, adolescente ofendido, ou como testemunha. Tá? A vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim entender. Então, aqui, basicamente, quando for adolescente, o cara está ali com 16, 17 anos e fala, não quero conversar com o psicólogo, eu posso conversar diretamente com o juiz, eu posso dar meu testemunho direto para o juiz. Então, se a testemunha ou vítima abrir mão disso, ela pode ser ouvida diretamente pelo juiz, da forma comum, tá? Da forma convencional. O juiz tomará todas as medidas apropriadas à preservação da intimidade e à privacidade da vítima e de testemunhas. Então, ele pode colocar, inclusive, o sigilo dessa gravação do depoimento especial. O profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a presença na sala de audiência do autor da violência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco, caso em que, fazendo constar no termo, será autorizado o afastamento do imputado. Isso no caso o adolescente opte por prestar depoimento perante o juiz, o profissional especializado ainda pode falar que o acusado não pode estar na sala. Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física da vítima ou testemunhas, o juiz tomará as medidas de proteção cabíveis, inclusive a restrição do disposto no inciso 3º e 4º deste artigo. Então, vou voltar aqui. Inciso 3º e 4º. No curso do processo, o depoimento será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo, e a questão dos esclarecimentos feito às partes. Quando que o juiz vai poder fazer isso? Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física da vítima ou testemunha. Então, o juiz, para que tome uma decisão para não transmitir esse depoimento ao vivo ou não permitir que a defesa faça perguntas, ele vai ter que fundamentar nesse risco à vida ou integridade física da vítima ou testemunha. Tá? Então, não é de imediato, não é o automático, não é o padrão para todos os processos, não é aqui na comarca é assim. É o caso concreto justificar. As condições de preservação... Só um segundo. As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao depoimento da criança ou adolescente serão objeto de regulamentação de forma a garantir o direito à intimidade e à privacidade da vítima ou testemunha. Tem até um regulamento, eu esqueci de colocar aqui, depois, se for o caso, eu complemento esse material, que vai trazer sobre essa questão da imagem, se filma a criança narrando, se não filma a criança. Tá? O depoimento especial tramitará em segredo de justiça. Dúvidas sobre o depoimento especial? Conseguem entender como o depoimento especial pode sim ser favorável à defesa, como talvez em algumas circunstâncias onde vem aquela narrativa de a mãe que está colocando isso na cabeça da criança, um depoimento especial é a forma de você esclarecer isso, se realmente tem essa influência ou não.
Então, ainda temos um tempinho, vamos começar a falar sobre testemunhas. São muitos tópicos sobre testemunhas, então nós vamos devagarzinho aqui. E se tiver dúvida, é só ir falando. Quem pode ser testemunha? É a primeira pergunta. Então, toda pessoa poderá ser testemunha. Toda pessoa, Thiago, toda pessoa pode ser testemunha. Toda pessoa, a princípio, pode ser testemunha. Quer dizer que no meu processo, daqui que eu peguei, primeiro processo que eu pego, eu posso colocar o meu professor de faculdade como testemunha para falar que alguma coisa foi feita errado? Pode. Quer dizer que você pode chamar um doutrinador, o Auri Lopes Júnior, para ser testemunha no seu processo? Pode. Teoricamente, pode. O juiz pode indeferir por algum motivo, mas, teoricamente, poderia sim colocar essa pessoa como testemunha. E aqui é diferente do processo criminal. Eu acho que o maior erro das pessoas nessa parte de instrução é confundir com a instrução civil, tá? A instrução civil da instrução penal. Vamos lá. Compromisso de dizer a verdade e qualificação. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade no que souber e no que lhe for perguntado, devendo declarar o seu nome, idade, estado civil, a sua residência, sua profissão, o lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau, de qualquer das partes, ou quais as suas relações com quaisquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência e as circunstâncias pela qual possa se avaliar a sua credibilidade. Então, quando se fala em depoimento de testemunha, se fala em credibilidade. Então, nós temos o direito de avaliar a credibilidade daquela testemunha. Como que eu avalio a credibilidade daquela testemunha? Talvez analisando se ela é parente da vítima. Talvez analisando se ela responde a outros procedimentos penais. Se ela já foi condenada por crime de falso testemunho. Se ela desempenha algum tipo de atividade ilícita. São métodos de avaliar a credibilidade da testemunha. Então, tudo que possa influir na credibilidade da testemunha poderá ser perguntado a ela. Então, se o juiz tentar indeferir alguma pergunta falando, doutor, que relevância tem ao processo se a testemunha já foi condenada por algum outro crime, é para avaliar a credibilidade da testemunha. Para saber se ela já não foi condenada por um crime de falso testemunho, para analisar se ela tem fama de mentiroso. Então, tudo é analisar a credibilidade. Oralidade. O depoimento da testemunha é regido pela oralidade. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazer por escrito. Só um segundo, sabe? Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Diga, sabe? Essa questão aí da vida pregressa da testemunha, o Ministério Público costuma, por exemplo, você arrola de um rol de testemunhas. Uhum. O Ministério Público costuma impugnar alguma? O Ministério Público costuma impugnar alguma? Então, na prática, no dia a dia, não. Mas, em casos maiores, em casos de repercussão, o Ministério Público vai investigar o seu rol de testemunhas, sim. Inclusive, vai juntar boletins de ocorrência onde que a sua testemunha se envolveu, para tentar fazer perguntas para ela e ver a credibilidade dela. É porque o juiz de ofício não pode fazer isso, né? Porque ele é inerte. Hein? O juiz? Ele é inerte, ele não pode fazer isso de ofício. Pesquisar a vida pregressa da testemunha? Isso, quando você arrola. Hã? Por exemplo, você arrola o rol ali, ele não pode, de ofício, avaliar se ela tem ou não algum impedimento, ou pode? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com a matéria, e aí, se você tiver dúvida ainda, a gente esclarece. Por quê? Porque aqui é diferente do cível. Aqui não tem aqueles impedimentos normais do cível, não. Tá? Aqui, a regra é ouvir a testemunha. Tá? Mas vou chegar mais para frente, se sua dúvida permanecer, a gente responde.
Então, oralidade. A testemunha vai prestar o seu depoimento de forma oral, sendo vedado trazer por escrito. Então, daqui que se tira também o fundamento da vedação de leitura de depoimento, porque o que se tem é uma produção de prova e não uma reprodução do que já foi produzido. Então, a testemunha tem que lembrar. Infelizmente, é isso. Isso é testemunha. Ela tem que lembrar do que ela está falando. Ela tem que saber do que ela está falando. E aqui eu trouxe uma jurisprudência para vocês, falando que a mera confirmação do que está escrito faz com que a testemunha não tenha credibilidade. A produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato oral, mas também o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Assim, não se mostra lícita a mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória, para que a testemunha, em seguida, ratifique-a. Ordem concedida para anular a ação penal a partir da audiência de testemunhas da acusação, a fim de que seja refeita a colheita da prova testemunhal mediante a regular realização das oitivas, com a efetiva tomada do depoimento, sem a mera reiteração de declarações prestadas perante a autoridade policial. Depois que veio esse julgado, o que o Ministério Público começou a fazer? Lê o depoimento prestado na delegacia e depois fala assim, o senhor lembra de mais algum detalhe, para não ficar só naquele, que era muito comum, quem pegar processo mais antigo vai ver isso, que confirma suas declarações prestadas na delegacia. Ponto final, acabou o depoimento. Isso é que não pode. Isso é extremamente proibido, isso é vedado, isso é nulidade tranquilamente. A testemunha que faz isso. Mas as testemunhas começaram a ficar mais espertas, principalmente os policiais. Então, perguntem para ele. Principalmente quando você sentir que o policial está na dúvida, se o policial realmente se lembra, pergunta, o senhor confirmou o que lhe foi lido porque o senhor se recorda do fato ou confirma porque contém sua assinatura? Normalmente, o policial mais honesto, mais franco, vai falar assim, não, eu confirmo porque tem a minha assinatura. Ele não está confirmando porque ele se lembra dos fatos. E aí você já começa as próximas perguntas. Então, o senhor se recorda dos fatos? Não, não me recordo dos fatos. E aí, aquele depoimento daquele policial não tem credibilidade. Por quê? Porque ele não se lembra. Ele não se lembra do que ele está confirmando. Ele está confirmando só porque está escrito. E tem policial que você consegue extrair justamente dele isso. Eu confirmo que está aí. Foi da forma que está escrito aí. Mas o senhor se lembra ou só está confirmando porque está escrito no boletim? E, às vezes, nem foi ele o redator do boletim. Então, abordem isso nas perguntas para os militares, se ele se recorda mesmo do fato ou se ele só está meramente confirmando o que está escrito ali, porque é um documento oficial. Então, continuando. Dúvidas sobre a identidade. Se ocorrer dúvidas sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. A regra no penal é sempre isso. Vai ouvir a pessoa. Vai colher o depoimento da pessoa. Mesmo que você tenha dúvida sobre a identidade daquele indivíduo, você colhe o depoimento dele. Depois você verifica a identidade dele. Que é comum, né? A testemunha esquecer o documento em casa. Se acontecer com alguma testemunha suas, vocês podem pedir o juiz para aplicar, para já ouvir desde logo e depois comprovar a identidade da testemunha. Não vai dispensar a testemunha, não vai o juiz querer dar como prejudicada aquela produção da prova, porque a testemunha esqueceu a identidade em casa. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Agora, aqui eu estou falando da recusa em prestar depoimento, tá? Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter ou integrar-se à prova dos fatos e de suas circunstâncias. Então, parentes do réu
de uma forma até que geral ali, não são obrigados a prestar depoimento, tá? Eles podem prestar depoimento? Podem prestar depoimento. Mas eles não são obrigados a prestar depoimento. Eles podem se recusar. Não vou depor contra o meu filho. Não vou depor contra o meu irmão. Não vou depor contra o meu pai, ainda que eu tenha presenciado o crime. Não vou depor contra eles. É se recusar. Não é dar o depoimento, que é muito comum. A pessoa dá o depoimento, né, e assim, tenta suavizar a situação para o parente. Não, é se recusar. É não produzir prova contra o seu parente. Tá? E lembre isso, principalmente quando o Ministério Público ali ia rolar o irmão, o pai do acusado. Já vi o Ministério Público rolar a mãe do acusado, porque a mãe estava na hora que ele confessou o fato. A mãe estava na delegacia junto com o filho quando ele confessou a prática do crime. Estava ali não porque ele era menor de idade, ele era maior de idade, mas estava ali no momento. E o Ministério Público colocou a mãe como testemunha para provar que o filho não tinha apanhado, não tinha sido torturado, não estava com pressão psicológica ao dar aquele depoimento. Ela pode se recusar a dar esse depoimento. Ela se recusa a depor. Tá? E lembrando que também pode se recusar a depor caso direito de silêncio da testemunha. Se a testemunha, a pergunta for incriminatória a ela, ou os fatos forem totalmente incriminatórios contra ela, ela está ali na condição de testemunha, mas na verdade ela é suspeita ou acusado. Como que isso pode se dar na prática? O Ministério Público arrola o menor que participou junto com o maior de idade em um crime. Então, coloca o menor como testemunha. O menor pode se recusar a depor. O menor pode ficar em silêncio. O juiz tem que advertir o menor que ele pode ficar em silêncio. Porque eventual pergunta, eventual depoimento ali pode incriminá-lo. Incriminá-lo aonde? No ato infracional que ele está respondendo ou pode vir a responder. Tá? Então, se atentem a isso. Talvez assim você consegue ganhar um processo por fragilidade probatória. É o menor que não foi prestar o depoimento, porque se orientou ele que ele poderia ficar em silêncio e que o depoimento dele poderia prejudicá-lo no ato infracional. Tá? Aqui uma jurisprudência falando da testemunha poder ficar em silêncio quando for perguntado alguma coisa incriminadora contra ela. Tá? Dúvidas até aqui? Tem aquela dúvida do sábio ainda que nós vamos chegar. Mas até aqui alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Quem que é proibido de depor? É diferente do primeiro. O primeiro pode se recusar, mas pode aceitar. Esse segundo é proibido de depor. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho. Então, o padre, o advogado, o psicólogo, eles são proibidos de depor. Eu não posso chamar o psicólogo, por exemplo, do Fernandinho Beiramar, para tentar comprovar que ele é traficante. Eu não posso chamar o padre para provar que uma pessoa é assassina, porque confessou ao padre o assassinato. Eu não posso colocar o advogado de defesa para depor, porque o advogado escutou a confissão do seu cliente extraprocessual. Tá? Salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu depoimento. Em que situação isso pode acontecer? Imaginem que uma mulher vem sendo violentada sexualmente pelo seu pai, padrasto, reiteradamente, e ela confessa essa situação ao padre.
confessa essa situação ao padre da paróquia lá. E depois ela vem a matar esse indivíduo que estava estuprando ela num ato ali de legítima defesa. E, infelizmente, mesmo nesses casos de legítima defesa, o Ministério Público denuncia a pessoa e vem questionar se estava sendo violentado, se estava apanhando, se era humilhado, se estava em cárcere privado, por que não fez um boletim de ocorrência, por que não procurou antes. E para descredibilizar, para falar que aquela pessoa não tinha isso, que ela está inventando isso agora como motivo para matar a outra pessoa. Então, você pode trazer esse padre, o seu cliente, né, o acusado, vai desobrigar essa pessoa, a parte interessada, pode servir até para a vítima desobrigar o padre do sigilo, para que o padre preste depoimento, falando, não, em confissão, ela já me falava que tinha sofrido isso do marido, ou tinha sofrido isso do filho, ou sofria isso do padrasto, entendeu? Então, você pode utilizar esse depoimento, mas, a princípio, seriam proibidas de depor, tá? Então, você, como advogado, foi arrolado num processo criminal do seu cliente, chega lá, eles querem que você justamente deponha sobre o que ocorreu na delegacia, sobre o que o seu cliente falou para você. Isso aí você vai se recusar, não é nem questão de recusa, é proibido mesmo o depoimento. Excelência, eu estou proibido de prestar depoimento sobre isso. Tá? Lembrando que tem jurisprudência no seguinte sentido: o advogado do partido ele pode ser testemunha arrolada pela acusação num procedimento contra um acusado específico que é filiado àquele partido. Foi um caso lá daquele do PT, mais antigo, que teve essa divergência aí, se o advogado poderia ser testemunha de acusação, indicada pela acusação, se ele não teria, se estaria proibido de depor. Ele até poderia depor porque ele era advogado do partido e não advogado daquele indivíduo. Tá? Ausência de compromisso. Não se deferirá o compromisso que alude o artigo 203, que é aquele lá que nós lemos, né? Fielmente, sobre compromisso de honra, dizer a verdade. Então, não se deferirá o compromisso de dizer a verdade aos doentes e deficientes mentais. Então, esses, o juiz não vai conferir o dever de dizer a verdade, tá? E aos menores de 14 anos. Nem as pessoas a que se refere o 206. Então, vamos lá. O parente, ele vai depor? Pode depor? Pode depor. Eu posso arrolar o irmão do meu cliente como testemunha dele? Posso. Por quê? Porque o parente pode ser quem viu essa briga. Estavam os dois irmãos na boate quando aconteceu o crime. E o irmão deu uma garrafada em um terceiro e agora ele está sendo acusado de lesão corporal. E quem ele tem ali que era testemunha era o irmão que estava junto com ele. Pode ser rolado como testemunha? Pode ser rolado como testemunha. Vai ser ouvido? Vai ser ouvido. Só que sem o compromisso com a verdade. Ok? Se for menor de 14 anos ou deficiente mental. Então, em que conclusão que nós chegamos? As pessoas proibidas de depor, lembram-se lá das pessoas proibidas de depor, o padre, o advogado, o psicólogo, se forem desobrigadas pelo interessado, elas terão compromisso com a verdade. Então, o padre, desobrigado pelo interessado, chamado a depor num processo, ele tem que dizer a verdade. Ele não pode mentir. Tá? Por quê? Porque ele não está nesse rol de pessoa que poderá ser, que não será deferido esse compromisso.
Então, o advogado, desobrigado pelo cliente, ele tem que dizer a verdade, ele não pode mentir em favor do cliente. O pai e a mãe pode mentir? Pode mentir. E aí que tá, e aí que eu começo, deixa eu ver se aqui que eu começo a responder a pergunta do Sábio. Acho que não, vai ser aqui na frente, sabe, na contradita. Mas já adiantando. Então, o juiz não pode simplesmente se recusar, ou então indeferir a oitiva daquela pessoa, porque a regra no processo penal é ouvir a pessoa. Tiago, mesmo que ela seja amigo íntimo, igual lá no cível, mesmo que ela seja amigo íntimo. E o pior, o amigo íntimo vai prestar compromisso com a verdade. Porque ele não está nesse rol de eximir ele do compromisso da verdade. Então, fiquem atentos a isso. É muito comum um juiz criminal perguntar: o senhor é amigo íntimo de fulano? Por quê? Porque é um juiz civilista. O senhor é amigo de fulano? Sim. Íntimo? Sim. Então não vou colher seu depoimento sem compromisso de dizer a verdade. Não. Ele tem de dever de dizer a verdade. Se ele mentir, ele responde por falso testemunho. Só está eximido do compromisso de dizer a verdade os parentes elencados lá no artigo e os doentes mentais e menores de 14 anos. Todos os outros têm compromisso com a verdade. Inclusive, o inimigo capital do réu. Se for arrolado pela acusação, ele tem compromisso com a verdade. Entendeu como o compromisso da verdade aqui é diferente? E a regra é ouvir a testemunha? Não se exclui uma testemunha no criminal. É assim, por excluir. A não ser que ela esteja no rol de proibidas de depor. E não foram eximidas, né, do dever. Fora isso, vai se ouvir. Conseguiu entender, sabe? Alguma dúvida ainda em relação a isso? Cíntia, Ludmila, dúvidas? Vocês estão muito quietinhos. Tá ok. Para mim também tá tudo ok. Então, vamos. Testemunhas referidas. Ainda tem mais 15 minutinhos, vamos dar uma adiantada aqui. Não vai dar para terminar tudo, mas vamos adiantar. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as testemunhas a que a testemunha se referir. É a testemunha referida. Fulano foi arrolado como testemunha de acusação, chega lá, ao ser pressionado pela defesa, ao ser pressionado pela acusação, enfim. O senhor viu? Não, não vi. Ouviu dizer de quem? O Joaquim. O Joaquim viu tudo e me contou. É uma testemunha referida. Uma testemunha devidamente arrolada falou que o Joaquim viu tudo. E aí, o juiz vai poder ouvir esse Joaquim, além das testemunhas indicadas pela parte. Tá? Aqui é uma iniciativa probatória do juiz? É uma iniciativa probatória do juiz. Então, tem todo aquele questionamento de constitucionalidade. Tá? Por isso que lembra lá quando eu falei aquela estratégia de você deixar uma testemunha ali que provavelmente você vai ter que substituir ela, porque ela não mora naquele endereço? Vai que surge uma testemunha referida que viu o fato, viu que não foi o seu cliente. Eu ouvi dizer que não foi ele, não. Eu ouvi dizer que foi o João. Mas quem te falou isso? Foi o Pedro. O Pedro viu e falou que quem matou foi o João. Foi fulano e não o seu cliente. Aí, você vai lá e substitui. Mas também pode pedir o juiz como testemunha referida, tá? Tem juiz que aceita, mas tem essa questão da constitucionalidade. A testemunha tem que ser importante, viu? Testemunhas que não sabem de nada. Dentro daquele mesmo artigo anterior, tem o parágrafo 2º que vai falar o seguinte: não se computa como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Quando que isso pode acontecer na prática? Testemunha arrolada pelo MP, defesa arrola também por cautela. Vai que o Ministério Público desiste,
eu posso insistir nela. Porém, nada sabe sobre os fatos. Ela foi arrolada por erro. Ela nem devia estar naquele processo. Eu já vi isso acontecer. De vir denúncia Ctrl-C, Ctrl-V com rol de um processo anterior. Tá? Então, a testemunha que nada sabe, não tem relação ali, pode ser substituída. Tá? E aqui a gente fala de substituição, porque ela não sabia nada. Um outro exemplo também é a testemunha indicada por um familiar, a defesa técnica, porque isso acontece muito com a defensoria pública. O defensor não pôde ter contato com o preso, com o cliente preso, está no prazo da resposta à acusação. A família traz o nome de uma pessoa como testemunha. Essa pessoa não sabe de nada, com nada, e tinha testemunha que tinha conhecimento do fato. Então, essa é uma outra forma da defesa conseguir substituir, que não será computada a pessoa que nada souber. E aí tem jurisprudência permitindo substituir essa testemunha que nada sabe. Incomunicabilidade. As testemunhas serão inquiridas, cada uma per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Como que deveria ser na teoria? Cada testemunha ficar num local separado, não ter contato entre elas. Acabou o testemunho, a pessoa vai embora, não conversa com a outra testemunha sobre o que aconteceu na sala de audiência. Na prática, dificilmente isso ocorre. Minha sugestão, toda vez que você precisar que seja garantida a incomunicabilidade daquela testemunha, e a incomunicabilidade para a defesa, ela é muito mais depois que a testemunha sai da sala de audiência para não conversar com outra que ainda não entrou para a sala de audiência. Por quê? Em relação ao que está no processo, a pessoa tem como ter acesso. Então, a defesa não está ali para isso. A ideia não é essa. A ideia é, depois que eu já apertei o policial na sala de audiência, eu não quero que ele saia e conte para o outro policial onde que eu apertei. Ou combine uma versão. Então, tente deixar alguém do lado de fora, escutando, vigiando. Se esse outro policial aproximar da testemunha que ainda não prestou depoimento, filma a pessoa que está lá fora, o advogado, o estagiário, filma, olha o que está sendo conversado e passe essa informação para o juiz. Tomem cuidado, eu já vi policial entrar com o telefone celular ligado, fazendo uma chamada para os policiais que estão do lado de fora, justamente para não ter divergência dos depoimentos, tá? Então, tomem cuidado com isso, verifiquem, inclusive, se a testemunha desligou o telefone ao aparelho celular. Então, a maioria dos fóruns não possui estrutura, estratégia defensiva, pedir o juiz para separar, colocar uma na secretaria, uma no gabinete, isso pode ser uma solução também. Num caso assim, mais emblemático, não estou falando para vocês fazerem isso com todos os casos, senão você vai criar uma rusga gigante ali com o juiz. Preocupem-se mais com aquela incomunicabilidade, igual eu disse, depois que a testemunha sai da sala de audiência, para não contaminar a testemunha que ainda não prestou depoimento, tá? Aqui tem a solução, colocar alguém para filmar, porque a conversa prévia entre a testemunha é inevitável. Os policiais podem ter vindo juntos, podem ter batido papo na viatura, no batalhão sobre o caso. O problema é depois que você aperta a testemunha, ela saber aonde que você está apertando. É lógico, num caso grande de repercussão, você vai proibir a testemunha, vai pedir para o juiz colocar uma em cada lugar do fórum. Tá? Falar só mais um tópico aqui, a gente termina. Falso testemunho. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou-se a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de inquérito. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir a decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença
Após a votação dos quesitos, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Então, como funciona a questão do falso testemunho? Teoricamente, o juiz não pode prender a testemunha em flagrante delito, se eu está preso por falso testemunho. Por quê? Porque lá no artigo que vai falar do falso testemunho, vai falar o seguinte, parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, se teve audiência de instrução hoje, a testemunha mentiu, ela tem até o juiz dar a sentença para procurar o fórum e falar o seguinte, olha, eu menti. Se ela falar isso, ela não incorre em crime de falso testemunho. Então, por isso que não caberia o flagrante ali naquele momento. Porque o crime só vai se consumar quando o juiz der a sentença. Por isso que aqui vai falar que se no tribunal do júri a sentença for dada ali, né, no plenário, como é a regra, ou na audiência o juiz for dar a sentença lá, na hora, na audiência, aí a pessoa vai ser presa imediatamente. Tá? Entendida essa questão do falso testemunho, como que a pessoa é presa ali. E lembrando que, ocorrendo o falso testemunho, quem vai decidir se houve falso testemunho ou não são os jurados. Então, é quesitado ao jurado. A testemunha tal mentiu em seu depoimento, e o jurado vai responder sim ou não. Se o jurado responder que sim, o juiz, na sentença, já manda prender a testemunha. Naquele momento ali, no plenário mesmo, se ela estiver lá ainda. Tá? Na salinha lá, esperando essa decisão dos jurados, se cometeu ou não falso testemunho. Os jurados só julgam se houve o falso testemunho. Tá? Eles não condenam a pessoa por falso testemunho, por óbvio, né? Porque não teve nem denúncia, não teve defesa em relação a ela, em relação ao falso testemunho dela, né? Ela vai responder um processo criminal normal, mas ela pode ser presa ali, se o jurado reconhecer, tá? Lembrando que a pena é aumentada se for em processo criminal, tá? E existe a figura de corromper a testemunha, tá? A prestar depoimento falso. E por último, que configura igualmente falso testemunho a negar a verdade, ou seja, a testemunha que sabe, mas não fala. O policial que sabe alguma informação ali que foi perguntada pela defesa e ele simplesmente vira e fala que não lembra, que ele não se recorda de alguma circunstância que poderia, enfim, aliviar para o réu, acabar isentando ele de pena, comprovando alguma tese defensiva. O policial que fala que não lembra e, na verdade, se recorda do fato, comete o crime de falso testemunho. Tá? Pessoal, vou encerrar aqui. Na próxima aula a gente continua de onde parou. Eu vou depois mandar no grupo lá para ver se vocês querem ter aula na semana que vem, porque tem um feriado, para ver se alguém vai emendar. Se não for emendar, a aula já está pronta, eu dou aula sem problemas. Tá bom? Qualquer dúvida, só me falar. Bom final de semana para vocês.